Olá, amigos da Casa de Caridade Maria Franque e todos aqueles outros que estão nos ouvindo, participando das nossas reuniões, aqui das nossas web palestras, já que nesse momento, nós estamos impossibilitados, muitas casas estão impossibilitadas de abrir por conta da pandemia, mas o trabalho não pode parar, o trabalho tem que dar prosseguimento. E hoje o tema da palestra, que me foi demandado, surgiu no meio de uma outra palestra. Eu estava fazendo a palestra do tema O Homem no Mundo, e aí, numa casa espírita, e no meio daquela palestra do Homem do Mundo, eu fiz a seguinte indagação. É possível, é permitido que um espírita vá a um samba? Não estou dizendo a música em si, porque a música em si, eu acho que tirando aquelas pessoas que são extremamente preconceituosas, mas já têm o preconceito arraigado em sua alma, a música em si você tem verdadeiras poesias, né? Quando você chega e vê lá atrás Cartola, ainda é cedo amor, mal começastes a conhecer a vida, aí você fala assim, mas era o samba lá de trás. Você vem Noel Rosa falando quando apito da fábrica de tecido vem ferir os meus ouvidos, que é uma verdadeira declaração de amor à mulher amada. Mas mesmo assim, hoje em dia, quando você vê Diogo Nogueira cantando a luta está difícil, mas não posso desistir, e aí vai falando sobre fé em Deus, enfim. A música em si, eu acho que já se não for consenso, deveria ser algo consensual, de que a música em si não traz nela a energia negativa que poderia se esperar, como você eventualmente vai ouvir determinadas músicas onde palavras de baixo calão, incentivos à violência, essas sim, eu entendo que elas deveriam ou não ser ouvidas ou ouvidas com certa ressalva, pois uma música que incentiva a violência, incentiva a devassidão, esse tipo de música não é uma música que, por natureza, por essência, você vai trazer uma sintonia com mais algo. Mas aí, voltando à palestra do Homem no Mundo. E aí, no meio dessa palestra, eu fiz esse questionamento na casa espírita. Um espírita pode ir a um samba? E aí, de uma pergunta que seria quase como uma brincadeira, assim, durante a palestra, um questionamento, para a gente, a partir daí, evoluir no nosso questionamento, a nossa amiga Flávia, ela me pediu para que eu desenvolvesse uma palestra especificamente sobre esse tema, que é algo que, por incrível que pareça, eu que sou um admirador de samba, desde o começo, desde que eu comecei na lida espírita, eu não me debatia muito com esse tipo de dúvida, mas eu noto que muitas pessoas têm essa dúvida. Eu posso ir ao local A, eu posso ir ao local B, eu posso ir ao local C. E como culturalmente, principalmente nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, o samba é algo muito, muito presente, a Flávia me propôs que eu desenvolvesse um tema justamente baseado nessa, inicialmente uma brincadeira, mas que tornou-se algo mais sério, que é esse questionamento. Nós espíritas podemos, devemos ir ao samba? E aí, eu começo essa palestra, claro, eu já falei que eu sou um admirador de samba, sou um apreciador de samba, mas não necessariamente eu seria um admirador de ir ao local, ao ambiente onde você tenha o samba. Isso daí ao longo da palestra a gente vai esmiuçar, E aí, quando a gente vê o apóstolo Paulo, falando tudo me é permitido, mas nem tudo me é bom, você fica naquela situação. Bom, então tá, tudo é permitido. Então eu posso ir ao samba da mesma forma que eu posso no funk, posso ir a qualquer lugar. Agora, ir a esses locais é bom? Me é bom? Permitido, a gente já sabe que é. Agora, isso tudo é bom? E aí, nós somos espíritas e temos que buscar Kardec quando a gente está, de repente, com essa dúvida em algum questionamento. Eu busco Kardec e depois eu vou buscar outras fontes para a gente poder debater.
E com a palestra inicial, ela começou justamente nesse tema do capítulo 17, item 10, O Homem do Mundo. Eu vou ler aqui para que a gente possa desenvolver o nosso estudo em cima de Kardec, obviamente, né? Então, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós a disposição favoráveis, lança em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Parando para pensar nesse primeiro parágrafo, que é quando as pessoas que não gostam de ler o todo e gostam de pegar apenas pequenas partes, vocês já podem pensar o seguinte, quando fala assim, não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Então, Yuri, parando para ler esse início, não. O espírita, ele não pode estar com sua mente inundada de pensamentos fúteis e mundanos, para que esses pensamentos não o perturbem. E aí eu trago uma palestra para corroborar até com isso que está sendo tratado nesse pensamento, né? Eu trago uma palestra da Anete Guimarães, que eu sou extremo admirador das palestras dela, da Anete Guimarães, e ela conta um caso especificamente de um samba, efetivamente. Era um carnaval lá, na época em que os homens, as pessoas que iam ao carnaval, em especial os homens que iam ao carnaval, eles gostavam de se vestir com ternos de linho, quando não se fantasiavam, naqueles bailes lá no Rio de Janeiro, do Clube Municipal, Sírio-Libanês, enfim, os bailes clássicos lá no Rio, e eles iam muito alinhados. E tinha um senhor que era muito bom, era um senhor realmente bastante de espírito nobre, e ele mandou fazer um terno de linho branco, bem cortado, bem alinhado, para seguir até um local, um baile dessa natureza. E ele vai até esse local, tal, e está se divertindo com a música, tal. Em dado momento, o garçom, passando com uma taça de vinho na bandeja, deixa cair sobre esse senhor o conteúdo e mancha o terno dele. Ele fica chateado, mas, enfim, ele é um senhor nobre, tal. Isso não o abala. Bom, e aí a Anete nos traz a seguinte situação. Normalmente, quando se vai a um local desse, e isso foi... Agora eu vou fazer o seguinte. Eu gosto de falar de pesquisas citando a fonte. A fonte minha para o que eu vou falar agora é a Anete. Então, perguntem a ela qual a fonte dela. Segundo a Anete, fora feita uma pesquisa em que mais da metade das pessoas que vão a bailes como esse estão preocupados em embriagar-se, em sexo licencioso ou em brigas. Então, as pessoas que vão, o que os anima a ir a bailes como esse, justamente, principalmente esses bailes de samba no carnaval, durante o carnaval, são o sexo desenfreado, ou bebida desenfreado e até briga, propriamente dita. Então é um local que você tem toda uma psicosfera bastante pesada, uma psicosfera que pode influenciar, que pode se ligar de forma bem forte para aquelas pessoas que vão lá e principalmente para aquelas que acabam se sintonizando com essa psicosfera. Só que um detalhe, aquele senhor que estava lá, como fora dito anteriormente, ele era um senhor já de pensamentos nobres, de ações nobres, e esses espíritos que estavam lá naquele baile, corroborando com o pensamento geral, eles não conseguiram se ligar, propriamente dito, não conseguiram um espaço
para ser um parasitoide para esse senhor, um vampiro, um ovoide, etc. e tal. Para esse senhor, porque ele era uma pessoa bastante evoluída. Só que ela vai além. Ela fala, ele ao retornar para casa, ele levou parte desses espíritos com ele, que muito embora não conseguissem se ligar a ele, o acompanhou. E ao chegar em casa, a família dele, que não estava tão protegida assim, acabou sofrendo o efeito daqueles seres que o acompanhou. Então, se nós pensarmos nesse primeiro parágrafo aqui de Kardec, se nós pararmos para pensar no que Annette falou, pronto, a resposta seria clara. O que Paulo nos traz quando fala nem tudo me é permitido, mas nem tudo me é bom. Se nós pensarmos nessas três passagens, a gente logo pensa, não, uma roda de samba não é um local aconselhável para que você frequente, que um espírita, em especial, ou a pessoa que esteja animada desse intuito da evolução, ela frequenta. Só que não vamos parar nesse primeiro parágrafo. Vamos dar prosseguimento no que Kardec nos traz, segundo parágrafo. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenham fora das leis da sociedade em que estáis condenado a viver. Não! Vivei como os homens de vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos as necessidades e até mesmo as frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificado. Foste chamado ao contato de espíritos de natureza diversas, de caracteres antagônicos. Não melindres a nenhum daqueles com que vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam da sua herança. Aí que a situação ficou um pouco mais complicada. Então, o primeiro parágrafo diz que nós devemos, aqui, quando ele chega e fala assim, devemos pensar, purificai, portanto, vossos corações, não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Mas ele, ao mesmo tempo, ele nos traz, no segundo parágrafo, que nós devemos viver com os homens do nosso mundo. Como devem viver os homens? Então, você começa a ficar numa situação, caramba, gente, e aí? E aí? Aí eu vi pesquisando, né, sobre isso daí, eu vi uma frase interessante justamente sobre o tema, que é o seguinte, os espíritos gostam tanto do samba, mas gostam tanto do samba, que eles se mostraram, eles se apresentaram através do batuque. É claro que é quase como uma brincadeira, né? O que se fala, porque isso daí era um instrumento que eles podiam se manifestar através das batidas, né? Mas realmente eles se manifestaram através do batuque e de mesas que dançavam. Então, é claro que era a forma que eles tinham para se encontrar, para colocar. Mas aí, esses dois parágrafos, eles nos fazem refletir um pouco sobre isso. Ou seja, será que eles são excludentes um do outro? E aí, o que o texto da Annette, ele acaba nos trazendo? Vamos aqui ver o penúltimo parágrafo. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou seja, numa cara fechada, numa cara triste, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta refletir todos os vossos atos ao Criador que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que vos eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe no impulso da alma a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos.
E aí, o que acontece? A NET, eu adoro as palestras de Anete, adoro, são quase que irretocáveis. Mas o princípio básico do Espiritismo é o seguinte: nós analisarmos frente à razão, nós analisarmos frente ao que o ensinamento nos traz. E uma das coisas que o ensinamento nos traz é o seguinte: a lei da sintonia. Então eu acho muito provável que esse senhor, ao se dirigir ao samba, ele, estando sintonizado com o mais alto, ele vai trazer, a sua coisa aí é uma opinião minha, mas que nem a opinião da NET e nem a opinião minha estão corroboradas aqui pelo que Kardec nos traz nesse ponto, porém, estão corroborados quando você fala da lei da atração. Da lei da atração. Esse senhor, estando numa psicosfera pessoal, numa energia pessoal, num pensamento dele mais elevado, ele não vai encontrar, ainda que ele esteja naquele local, ele não vai encontrar os espíritos que vão deliberadamente se ligar a ele e segui-los. Sabe por quê? Aí é matemática simples. Se naquele local você tem, vamos botar aí, 2.000 pessoas, dessas 2.000 pessoas, 1.500 pessoas, 1.600 pessoas, 1.800 pessoas estão interessadas justamente na bebida, no sexo desregrado, na confusão. Por que esses espíritos, de forma gratuita, um espírito que nunca ouviu, que não conhece, não existe ali uma relação de obsessão? Ali não, o máximo que você poderia ter era uma relação de vampirismo, de sintonia espiritual. Por que esses espíritos perderiam tempo com esse senhor se não conseguem se ligar a ele? Ele saiu de forma elevada e foi. Se ele é uma das pessoas, como talvez a maioria de nós, que se deixa fragilizar por algum pensamento mais torpe, ou seja, abre a sua janela para energias ruins, energias deletérias, se ele é isso, isso pode acontecer até na casa espírita. Porque na casa espírita você tem diversos espíritos sofredores que vão lá em busca de ajuda. Muitos saem de lá ajudados, porque todos aqueles que vão numa casa espírita séria, que eu estou falando, né? Porque ainda existe a possibilidade de ir numa casa espírita não tão séria assim, como qualquer templo religioso, não tão comprometido com o trabalho, e ele lá naquele local, aqueles espíritos que vão para lá em busca de ajuda, são levados por outros, mas não querem ser auxiliados. Nesse momento essa pessoa pode se ligar, esse espírito pode se ligar a essa pessoa que está em vigilante. No momento que ele sai, no momento que ele está na rua, ele acaba sendo, devido à sua sintonia ruim, ele acaba, devido à sua sintonia baixa, devido à sua sintonia baixa, de baixa vibração, ele vai acabar absorvendo esses espíritos que estão em busca de alguém para se ligar. Óbvio que eu não estou falando da obsessão. Esse estudo hoje aqui não é para falar especificamente da obsessão ou do processo obsessivo. Nós estamos falando, porque o processo obsessivo, a obsessão em si, ela normalmente é precedida por uma vontade deliberada vamos pegar assim, na maior parte dos casos, ou pelo menos nos casos que nós gostamos de abordar mais, uma vontade deliberada de um espírito desencarnado sobre um espírito encarnado. Ou pode acontecer desencarnado com desencarnado, de encarnado com encarnado, mas vamos botar assim, uma vontade do desencarnado em prejudicar um encarnado. Isso daí é uma obsessão. Começa com o processo obsessivo, depois vai para uma obsessão. No caso aqui, a gente não está tratando de obsessão. A gente está falando de uma pessoa que vai a uma roda de samba e pode ser vítima ou não de um vampirismo, de alguma influência nesse sentido. E aí,
eu trago para mim, porque eu gosto muito de citar exemplos para que as pessoas possam visualizar melhor o que eu estou trazendo. É o espiritismo prático, porque se nós ficarmos simplesmente no espiritismo teórico, porque Kardec falou isso, Kardec falou aquilo, mas se nós não exemplificarmos, se nós não vivenciarmos o espiritismo, palavras o vento leva. É muito mais importante o evangelho das palavras do que as palavras do evangelho. É muito melhor você vivenciar o evangelho do que propriamente dito você lê-lo diversas vezes. E aí eu vou citar um exemplo meu, porque eu posso garantir a veracidade do que aconteceu e eu não preciso estar falando de ninguém. Eu estava muito mal no início do ano passado, estava passando por um processo de depressão bastante grave. E eu estava lá no Rio de Janeiro e segunda-feira tem os meus pais moram lá na Tijuca e lá próximo tem um samba que se chama Samba do Trabalhador. É toda segunda-feira às 4 horas da tarde, é um contrassenso, né? Samba do Trabalhador, segunda-feira às 4 horas da tarde, né? Apesar que ele só começa realmente a ficar bom, tal, a roda de samba, a partir das 19 horas, tal. E aí, eu estava na casa dos meus pais, muito mal de depressão e estava muito mal espiritualmente também. Eu não sei o que causou o quê, mas eu estava muito mal, tanto espiritualmente quanto fisicamente. E eu, segunda-feira, eu estava lá, estava recém-divorciado, tal, ou seja, estava, como diz a música, solteiro no Rio de Janeiro. Então, eu desci no prédio do meu pai, eram 19h30 aproximadamente, e cheguei na portaria do prédio e me bateu a seguinte dúvida. Esse samba do trabalhador, ele ficava a 2 ruas do lado direito do prédio do meu pai. Só que a 2 ruas do lado esquerdo do prédio do meu pai havia um centro espírita que também às segundas-feiras, às 20 horas, ele funcionava. Também segunda-feira, 20 horas. E eu saí do prédio numa dúvida bastante alta. Para onde eu vou? Eu vou para o samba, viro à direita, ou eu vou para o centro espírita, viro à esquerda? E aí é que mora a minha opinião diante desses temas que, no primeiro momento, parecem até antagônicos. É uma opinião, obviamente, minha. Li Kardec aqui e estou dando a minha interpretação. Se eu estiver errado, por favor, tenham caridade comigo e, enfim, e não vão ao samba ou vão, aí fica na escolha de cada um. Naquele momento, eu decidi ir ao centro espírita. Por que eu decidi ir ao centro espírita? Por um simples motivo, eu não tinha condição espiritual para ir ao samba. Naquele momento, eu estava com a minha psicosfera, com a minha energia muito baixa. Se eu fosse ao samba, eu ia sair rindo, beleza. Mas com quanto comprometimento eu iria trazer pelo fato de eu ter ido naquele local? É um local, sim. Quando você fala normalmente de uma roda de samba, você está com pessoas que querem beber, pessoas que estão interessadas na paquera, enfim. Se eu fosse para o samba, eu saberia exatamente como eu iria voltar. Eu iria voltar talvez com um sorriso no rosto, mas com um comprometimento espiritual bastante elevado, porque eu não tinha condições de ir ao samba naquele momento. Naquele momento eu tinha a necessidade de ir a um centro espírita e fui. Voltei do centro espírita com a alma lavada. Voltei do centro espírita leve. E fiz a melhor escolha. Então eu acho que a pergunta que deve ser feita mais do que eu sou espírita, devo ou posso ir ao samba, tem que ser: sou espírita, sou um espírito encarnado. Eu tenho condições de ir ao samba, estar no samba e principalmente sair do samba em condições elevadas. Se eu estou mal, o melhor lugar para eu ir é no hospital. E esse hospital, no caso de doenças espirituais, é um templo religioso, que no meu caso e no caso de quem está nos ouvindo, via de regra, é uma casa espírita.
Então eu acho que essa, na minha opinião, é a resposta mais condizente para esse questionamento. E aí, o último parágrafo desse capítulo, desse item, ele nos faz o seguinte: não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, não ainda uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vale a face dos que vos ama e vos dirigem. E aí, só para arrematar, vou contar também uma outra história minha. Mas aí envolve pessoas do nosso próprio grupo, do Joana de Ângelo, do Maria Frank, desculpa, do Maria Frank. Certa feita também tinha o marido de uma colega nossa, tem um marido de uma colega nossa, que ele é DJ e tal, e ele estava fazendo um samba aqui em Campos. E ela falou: vamos conosco lá, vamos. E foi um grupo da Casa Espírita. Nós fomos lá, um grupo, éramos 5 ou 6, né? Nós fomos lá e foi extremamente agradável. Nós não estávamos em desarmonia, eu não estava em desarmonia, eu já tinha me recuperado, eu já estava no processo de recuperação. Fomos lá, ou seja, estávamos em condições de ir, estávamos em condições de estar e estávamos em condições de sair. Então, nesse momento, éramos vários espíritas que estavam num samba de família. Tinham pessoas que estavam com o intuito de paquera, tinham pessoas que estavam com o intuito de bebida, mas nós estávamos numa energia tal, qual, que nós podemos entrar e podemos sair. Claro que eu não quero me comparar a Divaldo nem a Chico Xavier, mas em quantos momentos eles foram a prostíbulos para fazer pregações? Quantos momentos? Se isso fosse tomado a ferro e fogo, eles não poderiam ir, porque esses espíritos os acompanharia e levaria para casa. Chico e Divaldo já têm os seus detratores no mundo espiritual suficiente para que qualquer lugar que eles vão, esses detratores vão atrás. Então, pessoal, o mais importante, talvez a pergunta que você mais deve se perguntar: primeiro, acho interessante ir? Gosto? E no momento que fala: não, eu gosto, então eu tenho condição de ir, tenho condição de estar e tenho condição de sair para voltar à minha casa sem trazer essa energia deletéria? Se eu tenho, enfim, façamos como Kardec fala que sede felizes no quadro das necessidades humanas. Sede felizes no quadro das necessidades humanas. Mas que a vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vale a face dos que vos amam e vos dirigem. Isso não sou eu que estou falando. Isso é o Espírito Protetor através da obra de Kardec. Fiquem com Deus e até a próxima.